Olá, meus irmãos, pastores, professores da Escola Bíblica Dominical de todo o estado do Pará e Brasil afora. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida neste momento. Nós vamos para mais um resumão da EBD, resumão da lição deste próximo domingo, que é a lição de número 12. Estamos já chegando ao final de mais um trimestre, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a lição 12 ela está baseada no capítulo 15 dessa primeira carta apostólica de Paulo. E a lição, ela traz como título o poder da ressurreição de Cristo. Uma lição muito abençoadora. O texto áureo está em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo aqui, ele está citando esse texto para fundamentar a sua pregação sobre a importância da ressurreição. A verdade prática, ela diz o seguinte, olha, a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. Essa verdade prática aqui, trazida pelos comentaristas, ela é maravilhosa, muito oportuna. Por quê? Porque ela resume aqui a ressurreição, que é o tema explanado pelo apóstolo Paulo aqui. Ela é o alicerce. Ela é o alicerce do cristianismo como um todo. Ela é o alicerce da fé. Sem a ressurreição, a fé não terá sentido. Agora, abrindo aqui a introdução da lição, quando você for ministrar a lição para os seus alunos, ou em classe única, né, em algumas igrejas, começando pela introdução, aqui está escrito: alguns cristãos de Corinto resistiam à doutrina da ressurreição. Não acreditavam que haveria ressurreição do corpo. Mas Paulo é enfático ao dizer que assim como Cristo ressuscitou, também os que creem nele ressuscitarão. Essa questão de algumas pessoas da igreja de Corinto não acreditar, entendeu, em ressurreição, tem um fundamento filosófico. Você tem que entender, nós temos que entender que Paulo aqui, ele está falando a uma igreja de origem grega, que é a igreja de Corinto. E lá nessa cidade, nessa igreja, tinham muitas pessoas que estavam sendo, vamos dizer assim, assediadas pela filosofia grega, pelo humanismo, né, grego. E então, por que os gregos eles tinham dificuldade de aceitar a doutrina da ressurreição? Você vai perceber isso quando Paulo esteve em Atenas pregando. Ele teve muitos problemas lá com os gregos quando ele começou a enfatizar a questão da ressurreição. Porque os gregos, a filosofia grega, ela era uma espécie de um dualismo. Eles acreditavam na eternidade da alma, né? Ou seja,
o espírito era bom, mas o corpo era mau, a matéria era má. Então eles acreditavam na bondade da alma. A alma era uma coisa boa, mas o corpo não, ele era mau e não existia nada de bom na matéria, no físico. Esse era o dualismo da filosofia grega. Eles acreditavam, portanto, na imortalidade da alma, mas de forma alguma aceitavam que o corpo pudesse, por exemplo, passar por um processo de ressurreição. Isso é interessante você perceber também quando João escreve o seu evangelho, que também ele escreve para os gregos. Ele começa dizendo o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto do evangelho de João. Lá embaixo, no versículo 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando se falava isso a uma plateia de gregos, eles tinham enorme dificuldade de aceitar a Cristo, de ver Cristo como Deus, porque quando João escreve o seu evangelho, ele escreve com esse propósito, de mostrar a divindade de Jesus. Essa era a grande problemática. Por quê? Porque os gregos, uma vez que eles acreditavam que a matéria era ruim, era má, não tinha nada de bom no corpo, então eles não podiam crer num Deus que tinha um corpo físico. Se Jesus tinha um corpo físico, ele estava num corpo físico, então ele não podia ser Deus. Isso na mentalidade dos gregos, exatamente por causa desse dualismo filosófico em que eles acreditavam na bondade da alma e, portanto, na sua imortalidade, mas acreditavam que o corpo, a matéria, era má e não havia coisa nenhuma boa nessa matéria. Então esse é o motivo porque eles tinham essas dificuldades, né, de aceitar, no caso, Cristo como Deus e aceitar a pregação de Paulo falando de ressurreição. Tinha uma classe de judeus também, que eram os saduceus, que não acreditavam. Jesus teve vários embates com eles quando também tratou dessa temática da ressurreição. Isso apenas para você entender o fundo, né? Por que muitos lá em Corinto tinham dificuldades de aceitar a doutrina da ressurreição, que, como já foi dito aqui, é o pilar da nossa fé cristã. Então, o cristianismo, ele está fundado, ele tem três fundamentos do cristianismo na teologia paulina. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro fundamento do cristianismo. Cristo morreu pelos nossos pecados, sua morte vicária, substituta. Ele foi ao Calvário em nosso lugar. Segundo, Cristo foi sepultado. Por que é importante essa colocação de Paulo de que Cristo foi sepultado? Porque o sepulcro é a prova de que ele morreu. Ele morreu. Então ele foi sepultado. E em terceiro lugar, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, né? E ressurgiu dos mortos. Esse é o tripé, são os pilares do cristianismo, da nossa crença cristã, baseado aí nos ensinamentos de Paulo. Existem aqui dois elementos que fundamentam a nossa fé cristã: a cruz e a ressurreição. Cristo crucificado, portanto morto, Cristo ressurreto, vivo outra vez. E essa sua ressurreição é a condição
para que ele realmente seja Deus, né? Aí a sua divindade. Isso vai ser discutido aqui na revista, diretamente aqui nos pontos, né? Então aqui, nós temos aqui o primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, a ressurreição de Cristo. Além de provar a sua divindade, também a garantia de que Cristo, que os mortos irão ressuscitar no dia da vinda do Senhor. Então a ressurreição, ele ressuscitou, então isso já é uma demonstração da sua divindade. Testemunhas da ressurreição. O comentarista aqui, ele faz várias citações, né? Isso tem que ser bem firmado com os alunos, né? Que quando Paulo ele fala que Cristo ressuscitou, havia várias formas, várias testemunhas, né? Aí ele cita, né, pessoas que tinham visto, né, Jesus. 500 irmãos viram após a sua ressurreição. Ele apareceu para Pedro, para Tiago e para os 12. Uma série de aparições que eram testemunhas. Existiam as testemunhas oculares, e quando ele está ministrando aos coríntios, muitas dessas pessoas que viram Cristo ressuscitado ainda estavam vivos, outros já haviam morrido. Isso é muito claramente demonstrado aí no texto e também na nossa lição, certo? Então, a ressurreição de Cristo, que Paulo está pregando aqui, ela também tinha um efeito prático na vida das pessoas. Ora, se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitavam, então as pessoas podiam viver uma vida do jeito que queriam, sem se preocupar, porque na cabeça dessas pessoas a vida aqui começou e aqui se encerraria. Nada por porvir, nada de eternidade, nada de ressurreição para uma vida futura. Isso não passava pela cabeça dessas pessoas, que aproveitavam essa crença para viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, sem nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra. O segundo tópico é a questão do corpo da ressurreição. Aí ele usa as figuras aqui de Adão e de Cristo. Adão tipificando o corpo físico que nós temos e Cristo tipificando um corpo espiritual que nós teremos. Isso tem que ser firmado bem na ministração. O aluno entender, o irmão entender que nós temos uma natureza humana, física, visível, corruptível, baseada em quê? Em Adão. Mas um dia nós passaremos por um processo que é tratado mais na frente, na lição, e nós vamos ter um corpo espiritual. Cristo aqui é o modelo para esse corpo espiritual que nós vamos ter. E as pessoas que morrerem em Cristo vão ressuscitar para poder ter esse corpo. Os vivos serão transformados, né? Na sequência, ele fala sobre a rapidez da ressurreição, no abrir e fechar de olhos, né? Como está aqui na lição, a rapidez da ressurreição, um piscar de olhos. Ele está se referindo aqui à questão da vinda de Cristo, que nós conhecemos nos estudos bíblicos teológicos como o dia da glorificação da igreja. A igreja é um corpo, a igreja é formada por gente, e como membros do corpo de Cristo, nós também aqui somos peregrinos, nós vivemos nesta terra como peregrinos. Mas a nossa vida, como Paulo enfatiza bem aos Coríntios, ela não se limita apenas a essa vida terrena. Nós temos uma crença numa vida para frente. É por isso que nós somos aqui peregrinos. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele fala, né? Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não quero que tu os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. Ou seja, nós vivemos aqui, mas não somos daqui.
definitivamente. E quando é que vai acontecer essa transformação, essa ressurreição? Vai acontecer no dia da glorificação da igreja. O que é a glorificação da igreja? É o dia da vinda de Jesus. Quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda, vai haver a ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos o quê? Transformados. Então essa ressurreição, ela é a doutrina amplamente aqui colocada pelo apóstolo Paulo, fundamentada para fazer frente a algumas pessoas lá em Corinto que tinham dificuldades de crer, estavam recebendo influência da cultura grega, da filosofia, que via as coisas da forma como nós já colocamos aqui. A trombeta vai soar, vai haver ressurreição e transformação. Então, amados, esses são os pontos fundamentais da lição que nós estudaremos neste domingo. A grandeza da ressurreição, aliás, o poder da ressurreição de Cristo. Por que é importante a gente conhecer essa grande doutrina? Porque e Paulo é enfático, se Jesus não ressuscitou, os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. O cristianismo seria uma enganação. Um morto não pode salvar ninguém, mas Jesus é o Salvador. Por quê? Porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, venceu a morte. Como Deus, ele fez tudo isso e nos garantiu o caminho da salvação e da paz com Deus. Este é o resumo da lição de número 12 que nós vamos estudar neste domingo. Eu desejo sucesso a você, pastor, superintendente, professor, coordenador, todos aqueles que são envolvidos nessa grande e maravilhosa missão do programa de educação continuada. Essa nossa ida ao templo no domingo de manhã e através dessa revista abençoadora, nós vamos crescendo na fé, porque fé é isso, o fundamento da fé, na palavra, e nós nos alimentamos e nos tornamos cristãos plenos, convictos e preparados para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele vive, ele ressuscitou. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma grande lição, uma grande oportunidade no domingo. Pai querido, nós te louvamos pela tua grandeza, obrigado pela oportunidade de poder ter partilhado a tua palavra com aqueles que estão envolvidos com o nosso programa de educação cristã continuada. Abençoa todos aqueles que vão ministrar, que vão ouvir, que vão estudar, que todos sejam alcançados por esta mensagem de vida, que é o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que Deus te abençoe, meu irmão, aonde você estiver. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.